Nós estamos falando aqui de um dos maiores partidos do país, o terceiro maior partido do país, até ontem o maior partido do país. Resultado da fusão do PSL, o PSL de Jair Bolsonaro, com o Democratas. Dois partidos ditos conservadores. O que cheiro de maconha na minha janela? Pelo amor de Deus, defendo a família, né? Defendo os bons costumes. Estão um tocando fogo na casa do outro. Vê se tem cabimento um negócio desse, minha gente. E vejam como há uma certa seletividade na forma como esse assunto é tratado. Nós não estamos falando de qualquer discussão. Bom, deixa eu colocar as coisas aqui nos seus devidos lugares. Eu estou falando sobre a disputa pelo comando do União Brasil. Tem uma carnificina, guardadas as devidas proporções. Houve uma carnificina política, digamos assim, na disputa pela presidência do União Brasil entre Luciano Bivar e o Antônio Rueda, que são dois gestores do partido. O Luciano Bivar, esse é o Antônio Rueda, o novo presidente. O Luciano Bivar era esse aí. Para quem gosta de futebol, foi presidente do esporte, foi dirigente da CBF em determinado momento da história, né? Pois bem, o Luciano Bivar era um político inexpressivo, posso dizer? Inexpressivo. Regional, né? Muito absolutamente, até que ele virou presidente do PSL, um partido inexpressivo. Até que o PSL filia Jair Bolsonaro. Até que o PSL se transforma no maior partido do Brasil. Enfim, ele estava na hora certa, no lugar certo. Do ponto de vista dele, evidentemente. O lugar que eu não gostaria de ter, nem hora em que eu gostaria de estar onde ele estava, mas enfim, né? Cada um tem seus parâmetros. No final das contas, o PSL virou o que virou, aquela massa política importantíssima, se juntou com os Democratas, mais importante ainda, até a legislatura passada era o maior partido do Congresso Nacional, hoje é o terceiro maior partido do Congresso Nacional. Fundo eleitoral, que é o dinheiro que os partidos recebem só para disputar a eleição em ano de eleição, não é o fundo partidário. Neste ano aqui, para a União Brasil, 518 milhões de reais. 518 milhões de reais só para disputar a eleição. O presidente, é claro que não é só o presidente, né, mas o presidente tem a palavra final sobre a distribuição de 518 milhões de reais para candidatos e candidatas a prefeituras e câmaras municipais do país. É disso que a gente está falando aqui. Por isso é que um ameaçou o outro de morte, por isso é que um ameaça o outro de tocar fogo na casa dele. 2 imóveis do Rueda queimaram em Pernambuco, os dois são pernambucanos. Os dois pegaram, por coincidência, 2 imóveis ao mesmo, vejam só, né? O que é o mundo, né? E 2 imóveis dele pegaram fogo ao mesmo tempo, sabe? Uma coisa assim... Desde da irmã, né? Uma falta de zelo. E aí, ele culpou ou acusou o Bivar, que perdeu a eleição para ele. O Bivar falou assim, não fui eu. Não fui eu, e aliás, vou falar uma coisa aqui. A mulher dele, Rueda, roubou o cofre da minha casa em Miami. A casa que queimou tinha dinheiro guardado na parede. Assim, eu não vou nem entrar no mérito, vocês são advogados e sabem melhor do que eu aqui que eu cometeria um crime se estivesse imputando um crime a alguém que não teve o crime comprovado aí. Então não dá pra dizer que foi o Bivar, embora ele já esteja com a expulsão encaminhada do União Brasil. Acho que nem os colegas acreditam nele, mas eu vou acreditar, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas é o seguinte, olha o nível das pessoas que dirigem partidos políticos no Brasil. Nós não estamos falando do partido aqui da esquina, nós estamos falando do terceiro maior partido do país, da fusão do Democratas, antigo PFL, com o partido que elegeu há 6 anos o presidente da República, que tem 518 milhões de reais para disputar. Olha o nível das pessoas que dirigem um partido político, que vão dizer quem vai ser candidato a vereador, quem vai receber o dinheiro para disputar a prefeitura, e em última instância vai dizer se você pode ou não fumar maconha. Cheguei lá. Viram? Fui longe, mas cheguei lá. Sim. Posso acrescentar 2 detalhes sórdidos nessa história? Por favor. Primeiro, o Bivar é vizinho de condomínio do Rueda, das 2 casas que pegaram fogo, né? É verdade. E o Rueda é cria do Bivar, né? O Rueda era, até coisa de 2, 3 anos, braço direito do Bivar. Na parte financeira. Inclusive, né? Ele era o tesoureiro do partido, né? Só para jogar uma pimenta. 2 gestores do partido, acusa o outro de tocar fogo em 2 casas, o outro acusa a mulher do de roubar um cofre,
O que teve a casa queimada supostamente tinha, segundo o suposto incendiário, dinheiro guardado na parede da casa que pegou fogo. Vejam como deve ser suculento esse osso para eles se agarrarem, cada um uma ponta, como se fossem dois cachorros famintos que descobriram uma ossada de boi num lixão qualquer, porque é um negócio maluco. Eles estão sangrando pela boca pelo comando desse partido. E certamente não é pela vontade de servir ao Brasil, pela União Brasil, né? Me parece que seja isso. E vale dizer que essas casas são num condomínio de luxo, de muito luxo lá. Então a gente não está falando de 2 casinhas, a gente está falando provavelmente de 2 mansões, porque é num condomínio luxuoso em Pernambuco. E é isso que você falou, é uma casa do Rueda e a outra da irmã do Rueda. E segundo o Bivar, ele, de maneira muito inocente, concedeu a senha do cofre dele à esposa do Rueda, que foi lá e tomou alguns milhares de reais do cofre dele. Então tá uma briga de um acusando o outro, e é lamentável, como você colocou, porque são os 2 mesmos partidos. E liga um red flag para a gente, porque a gente está num ano eleitoral. A gente já tem aí um histórico muito ruim da polarização, de mortes que foram acarretadas em decorrência dessa polarização, né? Pessoas morreram por conta disso. E preocupa esse tipo de situação num ano de eleição municipal. Quer dizer, a que ponto chegamos, né? Eu estou falando muito de Big Brother hoje, mas não é baixo, isso já é subterrâneo, né? Fazer um negócio desse já não é mais baixo, quer dizer, vai se comprovar de quem é a culpa, mas se a polícia diz que tem indícios de ter sido um incêndio criminoso, a polícia já o Rueda contratou, inclusive, uma perícia particular, claro, uma perícia contratada por ele, mas essa perícia particular já disse que é um incêndio criminoso. Pois é. Não chegou ainda ao criminoso. Ao autor, né? Então, por enquanto, a gente não vai apontar dedos para ninguém, mas a gente só está falando aqui dessa lavação de roupa aí entre eles, Bivar e Rueda. Mas é lamentável, porque se alguém chega a fazer isso, deixou de ser baixo, já está subterrâneo. E a nossa preocupação é isso num ano de eleição muito ruim, porque aonde iremos chegar com tudo isso, né? Então, é preciso que a gente realmente ligue um red flag e que a sociedade cobre e diga não para esse tipo de coisa, critique de fato, a gente precisa ser mais austero nessas situações, isso não pode passar batido, porque senão a gente daqui a pouco está vivendo o que aqui? Né? Um Haiti, uma Venezuela, sabe? Um Equador, a gente tem que tomar cuidado, né? E o mais maluco disso, pensando no União Brasil e no viés político do União Brasil, que a rigor um partido com esse tamanho, com essa força, eles tinham que ser a referência do centrão, eles tinham que ser a referência nesse momento contra a polarização. Exato. Mas ao invés de brigarem com os extremos externos, eles criaram uma confusão interna, né? Uma polarização interna. E o Rafa bem disse, né? São 500 e poucos milhões do fundo milhões. Eleitoral, do fundo eleitoral para as eleições municipais. Esse fundo é menor que o fundo que nós teremos em 2026 para as eleições nacionais e estaduais. E eu fico imaginando que tipo de candidato esse partido vai incentivar agora nas eleições municipais para que sejam prefeitos, para que sejam vice-prefeitos, para que sejam vereadores. É uma coisa maluca, e às vezes a gente vê a população revoltada, a população desgostosa com a classe política, e por mais que a gente entenda que para a democracia é essencial que as pessoas tenham pelo menos, se não aptidão, pelo menos conhecimento político, mas fica difícil a gente incentivar as pessoas a partir de um negócio desse, né? Uma briga eleitoral do terceiro maior partido do Brasil vira uma briga de vizinhos, onde um supostamente incendeia a casa do outro, onde um supostamente, não sei se vocês viram a entrevista do Bivar, além da questão do dinheiro, ele fala também que as casas estavam abandonadas,
que, isso palavras do Bivar, entre aspas aqui, que elas estavam abandonadas, que elas estavam à venda há muito tempo e jamais alguém compraria uma casa naquele condomínio nesse estado deplorável e talvez tenham colocado fogo nas casas para receberem o dinheiro do seguro. Quer dizer, ele Veja ainda que está maluquice, induzindo que pode, a gente não pode descartar nada, mas tá um jogo de, né, de empurra-empurra. É o nível horroroso. da discussão. Quando você imagina que esse é o nível da discussão entre pessoas que administram o terceiro maior... Nós estamos falando de um partido que tem 3 ministros no governo Lula. Nós estamos falando de um partido que governa Goiás, por exemplo. Nós estamos falando de um partido que governa Salvador. Não é um partideco. Era até ontem o maior partido do Brasil, aqui, hoje o terceiro maior partido do Brasil. E o diálogo, o nível de diálogo é nível de diálogo de miliciano. É nível de diálogo de miliciano. E crime cometido por miliciano. Quem foi o miliciano que cometeu o crime, nós saberemos ao longo do processo. Mas isso é tática de miliciano. Seria como se eu viesse aqui e dissesse para vocês que o bandido X tocou fogo na casa do bandido Y para que o bandido Y vá embora e ele consiga dominar o território do Morro X ou do bairro tal em São Paulo. É linguagem de quadrilheiro. Isso não é coisa de gente que se propõe a legislar sobre o país, administrar o país. E acho que, por mais que o assunto tenha recebido atenção, ainda é muito essa coisa de bastidor, sabe? Assim, precisa dar o peso. Eu fico imaginando se fossem outros partidos, ou se fosse outro partido, em que 2 dirigentes fossem acusados de um tocar fogo na casa do outro pelo comando da sigla. O escândalo que não estaria acontecendo. Então acho que o país teria caído já. O céu teria caído sobre nós aqui, estaríamos vivendo o tal do apocalipse, chamado pela Baby do Brasil durante o carnaval, né? Mas né, fica essa coisa meio, o bastidor diz que o Bivar talvez... Gente, é o terceiro maior partido do Brasil. Tem o presidente e o ex-presidente, antigos aliados, um acusando o outro de roubar um cofre e o outro de tocar fogo em 2 casas. Pelo comando do partido que tem 518 milhões de reais para disputar a eleição. Por que eles estão se matando, se é que estão, ou estão se acusando de tentarem um matar o outro? É porque o osso é suculento demais. Sim, e que a gente, que nem você disse, que a gente não tem memória curta e que a gente acompanhe esse caso e que a polícia de fato apure a autoria do caso. Isso não pode cair no esquecimento, né, de uma matéria que ficou no jornal passado. A gente precisa saber até pela saúde da nossa democracia. Mas isso eu acho que vai continuar na bizarrice, vai continuar no debate, porque os dois são fortes politicamente. Independentemente de qual seja o resultado da perícia, independentemente de qual seja o resultado da investigação, eu acho que as acusações mútuas continuarão. Olha, porque tal influenciou na polícia para que o resultado de verdade não viesse, ou o outro influenciou para que o resultado fosse esse ou aquele. É uma coisa maluca. E eu vou acrescentar uma pimentinha, Rafa, até para apimentar o nosso bate-papo aqui. Você citou um estado do Centro-Oeste, você citou uma cidade do Nordeste, mas o nosso presidente da Câmara aqui de São Paulo também é do União Brasil, né? Ele é virtual vice-prefeito. Da Câmara Municipal. Já que a gente não tem um vice-prefeito, o, entre aspas, vice-prefeito de São Paulo também é do União Brasil. E no último dia de 29, essa confusão toda entre Bivar e Rueda começou no dia 29 por conta da convenção do União Brasil. O presidente da Câmara, o representante do União Brasil aqui em São Paulo, foi eleito para a Executiva Nacional. Então nós temos alguém aqui em São Paulo perto dessa confusão toda. Perto no sentido não de participar, mas perto no sentido de estar próximo aos 2 atores desse Big Brother da vida real aqui. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.